E aí galerinha, estou trazendo um vídeo novo. Como sempre, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever e também deixa um comentário, mas deixando de enrolar só vamos. Para iniciar ficamos com esse mangá onde a história se passa em um mundo onde as cinzas radioativas varreram tudo. A internet, a tecnologia e obras literárias se perderam nas chamas das batalhas. A humanidade quase extinguiu devido a monstros que começaram a vagar pela Terra. O nosso protagonista, conhecido como Liu, nasceu e cresceu no meio desse caos. Com isso vinha lutando para sobreviver desde criança. E um dia, quando ele acreditava ter tudo acabado, após abrir seus olhos, novamente ele estava em outro local. E seu corpo era de uma criança. Após olhar melhor, ele acredita que transmigrou para outro mundo diferente. Pouco tempo depois ele se encontra com dois guerreiros que estavam lutando, e é quando ele descobre que neste lugar existem cultivadores. De acordo com as histórias que ele escutava dos anciões, os cultivadores podem se tornar imortais. E como ele era apenas um mortal, decide apenas fugir para não ser atingido em meio da batalha. Após caminhar bastante, ele encontra uma casa. Como não sabia se os humanos desse mundo veriam ele como aliado ou inimigo, ele decide ir com cuidado, e logo ele se depara com um velho, para evitar aquele o destino daquela outra sua vida que era apenas fugir e se esconder para sobreviver. Liu pede a esse velho para ser seu discípulo. O velho acaba aceitando mesmo não sendo um cultivador. 10 anos após ficar treinando, Liu decide descer a montanha e sair para o mundo afora para se tornar um grande mestre, mas o que ele não sabia é que esse mundo estava na era moderna. Como ele não sabia de nada sobre a internet, após ver um filme sobre cultivadores, ele acredita ser real, e começa a acreditar que existem guerreiros muito poderosos nesse mundo. Após postar um vídeo na internet com suas habilidades, muitas pessoas começam a comentar, e a partir deste momento sua nova vida se inicia neste mundo, onde ele acredita existir milhares de mestres cultivadores, mas na verdade apenas ele pode ser o único cultivador real deste mundo. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o lendário dragão vermelho, que sempre estava no topo, porém o que ele menos esperava aconteceu. Os humanos que ele acreditava ser fracos acabou derrotando ele. Inicialmente pretendia se vingar da humanidade por eliminarem quase totalmente sua raça, mas agora tudo isso iria acabar. No entanto, para sua surpresa, após abrir seus olhos novamente, ele percebe estar em um lugar completamente diferente com um humano na sua frente, e logo ele descobre que acabou reencarnando em uma criança humana. 4 anos depois, apesar do seu cabelo ter se tornado vermelho, ele ainda não estava habituado ao seu corpo humano, e ainda tinha o desejo de eliminar os humanos que tiraram sua vida. Por causa da cor do seu cabelo, os outros acreditam que ele é amaldiçoado, isso porque neste mundo os humanos consideram o vermelho como uma cor muito agorenta. De acordo com as lendas, dizem que o mundo mágico todo é comandado por um único dragão vermelho, como a humanidade, e os dragões estão em batalha há milhares de anos. Mesmo os poucos que viram esse dragão vermelho é considerado por todos como um mal encarnado. Rei não se importa com os outros quando falam que ele era amaldiçoado e traria azar, mas quando falam coisas ruins sobre seus pais, ele não tem piedade. E mesmo seus pais sendo raros aventureiros com habilidades mágicas, ele não herdou nada deles. E mesmo na sua outra vida, ele sendo o lendário dragão, ele não pode usar magia após reencarnar. Com isso, sem escolhas, a única coisa que lhe resta é se tornar um espadachim. Com isso ele vinha treinando todos os dias, pois ele está decidido que vai encontrar uma forma de se fortalecer suficiente para se vingar da humanidade. No entanto, na sua jornada, após alguns eventos, ele começa a acreditar que seus desejos talvez estavam errados. Agora ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista conhecido como Roel, onde em sua vida passada ele era apenas um estudante universitário de 20 anos, que ficava preso em seu quarto jogando. E tudo isso mudou quando ele sofreu um acidente que tirou sua vida, mas para sua surpresa, ele reencarnou em um jogo no qual ele jogou em seu passado. Ele reencarnou em um infame herdeiro nobre e um pequeno tirano, sendo o antagonista principal do jogo. Pelo que ele se lembrava, em 10 anos ele seria destruído pelo grupo do personagem principal nas mãos da sua irmã adotiva. Como ele sabia desses eventos, ele rapidamente decide achar um jeito para evitar esse final ruim. Porém, ele não conseguia encontrar uma forma de mudar os eventos, mas para sua sorte, logo após isso um sistema é iniciado, onde agora ele é capaz de conseguir pontos de afeto para fazer trocas na loja, onde ele pode conseguir habilidades muito poderosas, mas em troca por muitos pontos, e também fortalece muito seu corpo. Como ele é apenas um iniciante, o sistema dá para ele um presente, um item que vai ajudar no
no seu carisma para conseguir afeto mais fácil. Com isso ele decide testar com uma de suas empregadas e logo ele descobre que é bastante fácil conseguir os pontos igual no jogo, e agora sendo chamado de Ro, o antagonista odiado do jogo, ele vai ter que buscar meios para conseguir sobreviver nos próximos 10 anos, onde ele vai ter que passar por vários problemas, inimigos que querem ele morto, mas com a ajuda desse sistema de afeição, ele vai usar ao seu favor para fazer amizade com várias garotas para conseguir bastante pontos para trocar por novas habilidades fortes e assim se tornar o novo protagonista dessa história. Agora ficamos com esse mangá onde a história segue o protagonista conhecido como Lubio. Ele era um poderoso general que era temido devido às suas grandes habilidades. No entanto, por causa disso um enorme exército acabou cercando-o, por traição de seus companheiros. Mesmo sozinho ele não se rendeu e partiu para a batalha, dizimando vários inimigos. Porém um deles acabou capturando sua mulher. Sem escolhas ele teve que baixar sua arma e esperar seu fim. No entanto, quando ele abre seus olhos, novamente ele estava em um lugar completamente diferente. Inicialmente acreditou estar apenas sonhando, mas com o passar do tempo ele descobre que acabou reencarnado na Era Moderna, um lugar pacífico sem batalhas, mesmo tendo essa vida tranquila agora. Ele odiava esse jeito de viver, pois passou toda a sua antiga vida no campo de batalha lutando. Agora ele é um órfão que vive juntamente com sua irmã. Apesar de não terem nenhuma relação sanguínea, ela é sua única família, e além disso ela é muito parecida com sua antiga mulher. Como na sua vida antiga ele foi traído por aqueles que ele chamava de companheiros. Nessa nova era ele está decidido que não vai cometer esses erros novamente. Se não fosse por sua nova família ele não se importaria com esse mundo. Mas para sua surpresa um dia, ele vê uma transmissão de emergência na televisão, falando que vários portais começaram a aparecer ao redor do mundo. Mesmo ele acreditando que nada disso é verdade, após abrir um desses portais na sua frente e sair um enorme monstro, é quando ele descobre que tudo isso é verdade, e era realmente isso que ele tanto desejava, o sentimento do perigo. Com suas habilidades ele dizima esse monstro facilmente, e após despertar o sistema do general voador, como esse mundo começou a ficar interessante novamente e ele agora está decidido que vai ficar muito mais forte para se tornar o grande general temido desse mundo novamente, e desta vez ser capaz de proteger sua família. Por fim ficamos com esse mangá onde a história começa com o protagonista, onde ele é um especialista em um jogo de realidade virtual, conhecido como Paradiso. Nesse jogo o jogador tem que lutar contra o exército demoníaco para que ele possa se tornar um poderoso rei e com isso é capaz de proteger seu território. Após voltar do trabalho, ele passava seu tempo todo jogando, e por causa disso ele sabe tudo sobre o jogo, de itens raros, lugares secretos e bugs do jogo. Ele era um especialista. Seu blog era o número 1 de informações do jogo por 10 anos. Mas pouco tempo depois ele ficou muito doente e acabou morrendo por excesso de trabalho e por jogar muito. Mas para sua surpresa ele acorda em uma casa estranha no corpo de um nobre gordo conhecido como Jared, e logo ele percebe que reencarnou dentro do jogo Paradiso. Como ele tem conhecimento de tudo sobre esse jogo, ele sabe que o mundo vai acabar na grande guerra que vai acontecer em 10 anos, e como seus status são muito ruins ele é muito fraco, mas ele tem uma vantagem esmagadora do conhecimento desse jogo e ele vai usar isso como bug para ficar muito mais forte rapidamente, e logo ele pega a herança do seu pai e invoca um espírito maligno para aumentar sua força de mago. Com isso ele faz um contrato com ela onde ele consegue um poderoso poder, mas em troca ela quer algo que era mais importante para ele. Mas como ele já sabia disso, o que era mais importante para ele era seu primeiro beijo. Após fazer esse contrato ele inicia sua nova jornada em busca de poder e usará tudo que sabe sobre esse jogo para que possa sobreviver à grande guerra que se aproxima.